Alô, teste, som. Agora volta todos para ver se pegou. Vamos lá? Boa noite para quem não disse boa noite ainda, sejam bem-vindos. Vamos começar orando. Eu quero só perguntar se vocês fizeram a lição de casa semana passada. Era ler o Antigo Testamento. Não leram inteiro? E a gente vai fazer o que aqui hoje? Poxa vida, não? Mas que coisa. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por Tua palavra. Que ela seja sempre luz para a nossa vida, referencial para o nosso modo de viver, formadora dos nossos paradigmas e do nosso caráter. Que ao lê-la, que ao estudá-la, nós possamos compreender um pouco mais do Senhor, da Tua vontade e dos projetos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 5 a 10 minutos para a gente relembrar algumas coisas de semana passada, ou então alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa desse tipo. Então, nesses 5 primeiros minutos, eu passo a bola para vocês, para que vocês falem um pouco, porque depois vão ter que me aguentar falando. Dúvidas, inquietações, contribuições, alguma coisa que achou legal, alguma coisa que não ficou muito claro, fale agora ou cale-se para sempre. Esse é o momento para você expressar toda a sua angústia, ou então confessar algum pecado, caso você queira aproveitar. Nada? Nada? Vocês estão certos disso? Posso fazer chamada oral então, é isso? Pode fazer? Ok? Então onde nós paramos? Nós falamos de Torre de Babel, falamos de Atos 2, falamos de Gênesis 1, falamos de Gênesis 2, fizemos um resumo muito rápido de Gênesis 1 a 11, falamos do Salmo 19, falamos do Salmo 148, fizemos algumas ligações com relação à palavra, a importância da palavra como centro revelador da Bíblia, lembrando de que a palavra é o próprio Jesus, que depois se torna carne e vem viver entre nós, todo aquele lance da teologia joanina, que é a teologia do Evangelho de João, que é importante para a compreensão de muita coisa que começa a ser revelada no Antigo Testamento. O que mais? Tem mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Gênesis 1 de novo, vamos voltar para Gênesis 1. Vamos falar um pouco da criação. Porque a nossa visão da Bíblia sequencial fica um pouco complicada. Nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia tendo uma visão um pouco mais teológica dela. É costumeiro, nós ouvimos pessoas falando assim, e você já deve ter ouvido falar isso. Olha, eu não gosto de teologia, eu gosto de Bíblia. Não sei se você já ouviu alguém falando assim, esse negócio de teologia, esse negócio de ficar estudando teologia, fazendo teologia, eu não gosto disso. Meu negócio é pegar a Bíblia e ler a Bíblia e ficar só com a Bíblia. Eu não curto teologia. Já ouviu alguém falando isso? É engraçado porque a pessoa que fala isso desconhece toda a teologia, inclusive por trás da formação da própria Bíblia. O fato de você ter uma Bíblia em português na sua mão hoje é fruto de um trabalho teológico de séculos. Os nossos irmãos e irmãs do passado trabalharam muito e fizeram muita teologia para que nós tivéssemos a Bíblia da forma como ela está em nossas mãos. E a gente tem que lembrar o seguinte, pessoas que foram usadas por Deus, inspiradas por Deus, para escrever o que está aí na palavra, tinham um bom conhecimento, ou muito conhecimento de Deus, da forma que Deus agia, tinham um bom relacionamento com Deus, e talvez eles não conseguissem expressar isso usando os paradigmas teológicos que nós usamos hoje, mas eles
querendo ou não, faziam teologia ao falar de Deus, ao falar sobre Deus e ao falar com Deus. Estou dizendo isso porque nós pegamos a nossa Bíblia, principalmente aqueles que defendem, eu não quero teologia, eu quero só a Bíblia, aí começa a ler, vai lendo, e vai passando por cima de algumas coisas importantes que a própria Bíblia quer mostrar para mim e para você. Quando nós começamos a Bíblia, qual é o primeiro relato que você tem lá? Em Gênesis 1. O que está relatado lá? Criação. Isso é ponto pacífico. Você abre a Bíblia e a primeira coisa você vê Deus entrando na história, se revelando na história e se revelando também como um Deus criador de todas as coisas. Ok. Quantas criações nós temos? Mas espera aí, quantos relatos de criação? Quantos são os relatos de criação na Bíblia? Não. É muito interessante como a nossa cultura molda a nossa forma de ler a Bíblia de uma tal forma que nós não notamos alguns detalhes claros que estão na Bíblia. Vamos lá, Gênesis 1. A partir do versículo 1 você tem o relato da criação. Esse relato da criação acaba onde? Vai lá para a sua Bíblia. Onde que acaba o relato da criação? Pode olhar, pode colar à vontade. Ok. Versículo 27 de Gênesis 1. O que Deus criou? Deus cria o ser humano. A gente tem que lembrar que a própria Bíblia diz, Paulo usa essa expressão em Romanos, dizendo que o ser humano é a coroa da criação, é quando Deus termina tudo e diz, ficou tudo muito, muito bem feito. Aí, a partir do versículo 28 de Gênesis 1, até o capítulo 2, versículo 3, você tem o quê? Você tem Deus dando algumas instruções de fertilidade, de bênção da terra, através do ser humano. Deus diz lá para o homem cuidar da terra, para ele ser fecundo, para ele se multiplicar, povoar a terra e por aí vai, ok? Então fica muito claro o seguinte, Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 1, versículo 27, Deus criou todas as coisas, incluindo quem? Seres humanos. Aí de 1, 28 até 2, versículo 3, o que é que tem? Uma instrução ou uma ordenança para que o ser humano, que acabou de ser criado, seja bênção nessa terra e frutifique. Gênesis 2, versículo 4, o que você tem? Peraí, o que acontece em Gênesis 2, versículo 4? Ele afirma. Ele começa a contar uma história. Que história? Porque ele fala, ainda não tinha passado nenhum arbusto no campo, mas aí tem mais detalhes, né? Depois feito na justiça. São mais detalhes. Essa é a pergunta. Esse relato é complementar ou esse é um outro relato? Eu me lembro da leitura dos primeiros capítulos, eu tenho a impressão que é complementar. Ele está contando mais detalhes de como as coisas acontecem. E aí, entre outras coisas, qual é a novidade que ele fala sobre o ser humano, por exemplo? Ele coloca a mulher na história. O que mais? Ou sobre qualquer outra coisa. Qual o relato é mais detalhista? O detalhamento começa a partir do 2. Ele começa a explicar o processo da criação. Aí, então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: então por que ele já não fez isso tudo num só? Porque ele poderia muito bem fazer o seguinte: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e disse Deus haja luz. E Deus então, para criar a luz, porque não havia. Por que o cara não fez um relato só? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Nós não fazemos essa pergunta para o texto, porque para nós está subentendido que é uma coisa só. No entanto, quando a gente vai estudar a própria teologia e a formação do cânon do Antigo Testamento, esses são dois relatos.
Na verdade, o que o autor fez? Dois relatos ou duas criações? Dois relatos. Da mesma criação. Dois relatos da mesma criação. O que provavelmente o autor, seja ele Moisés ou qualquer outro que tenha usado essa parte, ele pega um relato da criação que já era comum provavelmente entre o povo judeu, outro relato da criação que também era comum e era usado no povo judeu, e ele junta os dois, fazendo relatos complementares. Por que eu estou dizendo isso? Porque, dependendo de como você lê um ou lê outro, principalmente se você for um crítico contra a Bíblia, você vai dizer assim, peraí, a Bíblia está se contradizendo, porque quando a gente vai lá para o capítulo 2, versículo 4, qual é o centro da criação? A partir de 2, versículo 4 até o final. Oi? Ser humano. O ser humano é o centro da criação. Quando você vai para Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 27, qual é o centro? É o próprio Deus que é o centro. Ele que entra na história, ele que faz as coisas acontecer. Você tem a criação como um todo, e o ser humano é a consequência. Ele foi feito por último, nem por ser o mais importante, apenas como consequência. No entanto, quando você vai para o capítulo 2, você tem o ser humano como centro. O que acontece é que, veja como a história bíblica está se desenrolando. Qual é o centro de Gênesis 1? Deus. E de Gênesis 2? O homem. Porque o autor bíblico quer que você compreenda de uma maneira muito clara que nós estamos começando um livro onde Deus se revela ao homem. Lembre-se que nós estamos iniciando uma história de revelação. E eu estou falando desse relato porque a gente vai falar hoje um pouco mais profundamente sobre a revelação de Deus, como é que Deus se revela, o que significa Deus se revelar, o que precisa ser respeitado nessa revelação de Deus. Mas lembre-se, a própria Bíblia começa mostrando para você, não dois relatos diferentes, mas relatos complementares. Um que tem a Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus colocando ordem ao caos. E no 2 você tem quase que uma apresentação clara de quem é o ser humano, de quem somos nós e do que nós fomos feitos. Tanto é que em Gênesis 1, aparentemente o ser humano ainda está um pouco incompleto. Deus se revela, mas o ser humano está incompleto em Gênesis 1. Só em Gênesis 2 é que ele está completo, porque acontece o quê? Acontece a criação. Veja que em Gênesis 1, e isso é importante para a nossa compreensão de Deus, enquanto Deus se mostra, tudo está muito completo. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, isso dia após dia. Quando chega a criação do ser humano, viu Deus que isso era muito bom. Deus se revelando, quando Deus se revela e completa a sua revelação, isso fica muito bom. Quando chega em Gênesis 2, qual é a afirmação que o próprio Deus faz sobre a condição humana? Não é bom que ele esteja só. Em Gênesis 1, que você tem um centro, tudo é muito bom. Quando você vai para Gênesis 2, Adão está no paraíso, ele conversa com Deus, segundo o próprio Gênesis, toda virada do dia, isso é a hora que o sol está se pondo, Deus vem e conversa com Adão, porém o próprio Deus, ao olhar para o ser humano, que não tem nenhuma companheira idônea, faz uma revelação muito clara sobre a condição do ser humano. Ele é incompleto. Aí, como consequência desse ser humano incompleto, o que Deus cria? A mulher. Tendência natural. Bom, vamos tentar olhar para a história agora, como quem está tentando fazer teologia e tentando olhar para a história da Bíblia. O que aconteceu em Gênesis 1? Deus se revelou. O que aconteceu em Gênesis 2? Deus revelou o ser humano, o homem. Só que ele estava incompleto. Para completar o ser humano que estava triste por estar incompleto, o que Deus criou? Mulher. Problema resolvido. Não é? Não. Problema criado.
O problema acabou de ser criado. Claro que numa visão machista, e aí vamos fazer teologia séria, numa visão machista da Bíblia, essa brincadeira ela toma ar de verdade, dizendo assim, tá vendo? Foi só criar a mulher, consequentemente você tem o pecado. Mas veja que jogo interessante. Deus, ser humano completo com a mulher, a tendência é pensar que os nossos problemas se resolveram. No entanto, já vem Gênesis 3 logo em seguida, e Gênesis 3 é o relato do quê? Da queda. Para mostrar para o ser humano que esse é o relato de Deus se revelando a um ser humano que caiu e vai precisar de regeneração. E a partir daí, toda a história da Bíblia vai ser qual história? De redenção. Até Apocalipse. Porque só no último capítulo de Apocalipse você tem o quê? O fim da história, todas as coisas, e inclusive Deus fazendo juízo. Que é uma coisa muito complicada para a nossa época, porque quando a gente fala assim, olha, muita coisa que a gente vê é a ira de Deus contra o ser humano. Aí alguém fala assim, mas então você está querendo dizer que Deus se ira? A Bíblia inclusive diz várias vezes que Deus se ira contra o pecado. Mas nossa, que horrível. Então beleza, então vamos imaginar que isso aqui é um jornal. Eu estou lendo um jornal, você está do meu lado e eu começo a rir. E você, será que esse cara está lendo? E aí, eu rindo. E aí você descobre que eu estou lendo a notícia de um pedófilo que foi descoberto, que molestou 6 crianças. O que você diria para mim? Você é um doente. Você é um doente. Porque o que a gente espera de alguém que leia uma notícia assim? Repulsa, ira, indignação. Que é o sentimento que a Bíblia diz que Deus tem com relação ao pecado. Aí voltando à história. Então por que Deus não dá conserto nisso tudo? Porque o próprio Deus estabeleceu na revelação dele que era necessário que o ser humano passasse por um processo de redenção que tem a ver com Jesus, para não dar ao ser humano a consequência natural do seu erro, que seria a morte. Senão não sobrava ninguém. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Opa, é igualzinho, eu achei que era o meu, porque é igualzinho o toque do meu. Vamos lá. Deuteronômio 29. Então, Deus vai se revelar. Mas antes da gente falar sobre revelação, por quê? Quando eu falo de revelação, o que vem à mente de um cristianismo brasileiro? Revelação. Profecia. O que mais? Movimento de não sei o que lá. Pataquada profética. Gente revelando com quem deve casar. Umas coisas assim completamente absurdas que a gente vê acontecer, que começa num simples pastor que sobe a um púlpito e diz assim diz o Senhor. Quando um pastor começa uma pregação dizendo assim diz o Senhor, você já é muito complicado, porque não importa a besteira que ele fale, o argumento que ele vai usar contra a besteira que ele falou, qual é? É Deus que está falando. Como se Deus falasse umas besteiras, né? E o ser humano tem essa capacidade de estragar mesmo as melhores coisas. Você vê o Wagner Moura, por exemplo. O ser humano tem a capacidade de pegar coisas legais e estragar. Legião Urbana era legal, até anteontem. Agora, toda vez que eu penso em Legião Urbana, eu lembro do Wagner Moura cantando, eu penso, o que ele inventou? Renato Russo fazendo tudo aquilo. Do quê? Filme, Homem do Futuro. Eu não quero nem assistir o filme, já estou com raiva do filme já. Ele canta mal, mas ele deve estar eu acho assim, se é para dar relaxo, por que não colocaram ele cantando Cassiane? Já que é para estragar a discografia, estraga. Coitado do Adão. Olha que o Renato Russo encontrar esses dois na eternidade, vai tomar uma salva. Bom, o ser humano tem essa capacidade. Quando a gente fala de revelação é algo fantástico na Bíblia. Todo o Antigo Testamento parte do pressuposto de Deus se revelando e preparando a revelação final. Se você não leu o Antigo Testamento com o desejo de conhecer um Deus que está se revelando, mesmo nas piores histórias humanas, você vai perder muito da revelação.
Revelação, quando a gente fala de revelação na Bíblia, ela tem muito mais a ver com Deus se mostrando aos poucos para o ser humano do que ser humano profetizando alguma coisa e revelando alguma coisa como se fosse uma cartomante gospel na vida de alguém, ou por aí vai. E de repente a gente recebe, sei lá, convite de ato profético, não sei o quê. Eu gosto de ato profético. Ninguém profetiza que o Corinthians vai ganhar a Libertadores. Então, não dá. Deuteronômio. Não é? Nem ato profético o pessoal faz isso. Deuteronômio 29 e 29. Vamos lá para a nossa Bíblia. Vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento mostrando Deus se revelando, mas se revelando a um ser humano que é completamente limitado. Deuteronômio 29 e 29. A irmã Juliana Galega vai ler de maneira... Ela estava se oferecendo um pouco antes para ler. Não? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Quais palavras chamam a atenção nesse versículo? Coisas encobertas. Claro, porque brasileiro é místico e brasileiro gosta de mistério. Então, quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim: há coisas encobertas. Mistério. Uma das coisas importantes sobre uma boa religião bíblica, ela também é uma religião de mistérios. Coisas que não foram, não são e não serão reveladas. Porque Deus não quis revelar. Por que ele fez isso? Por que você acha que Deus... Que pertence a Ele, é o que fala aqui. Primeiro, a gente não entender mesmo. Pode explicar o quanto quiser, a gente não entender. Segundo, um outro argumento importante, irmã Galega. Ele fala que é dele. É meu, eu faço o que eu quiser com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Algumas coisas, algumas declarações teológicas têm que ser bem claras. E deixa eu fazer uma declaração teológica aqui muito clara. Algumas coisas Deus não revelou simplesmente porque não quis. E ponto final. Só por isso. Ele não quis. Ele não ficou com vontade. Por algum motivo ele não ficou com vontade. Podia ser assim, puxa, mas para explicar isso vai dar um trabalho, porque eles são tão burros. E aí, ou vão estragar mais aí, então não vamos revelar. Aí o pessoal diz assim, é um argumento que eu uso muito aqui, dizendo que algumas coisas a gente vai ter que chegar lá no céu e perguntar para Deus. Mas olha, deixa eu dizer desde já, eu não sei se isso é garantia de que ele vai responder. Porque talvez você chegue lá no céu e ele fale assim, não vou falar. Mas aqui é o céu. Ah, vá. Sério? Mas eu que... Porque na Bíblia você tem garantia de que todas as coisas serão reveladas no céu? Não, você não tem. Nós precisamos compreender e parar com essa coisa pós-moderna de que o ser humano é centro de todas as coisas e que por ser o centro de todas as coisas, Deus tem que ter uma tamanha consideração ao ser humano que seria inadmissível um Deus que não queira revelar todas as coisas a pessoas tão inteligentes e tão importantes como eu e você. Quando nós falamos de revelação, nós não estamos falando que Deus escancara quem Ele é, de uma forma que quando nós lemos a Bíblia, ao começar lá em Gênesis 1 e ir até o último capítulo de Apocalipse, quando a gente terminar, a gente vai ter assim, agora eu sei quem é Deus. Não sabe. E talvez conforme mais nós formos lendo, nós vamos compreender a forma que Deus age, talvez algumas coisas que Deus faz, mas dizer que nós conhecemos profundamente a Deus... Porque pessoas podem ler a Bíblia 50 vezes e ainda assim acordar amanhã de manhã com alguma notícia que virou a vida do avesso e eles vão dizer assim, eu não sei por que Deus fez isso, mas eu sei que Ele fez. Tem um versículo que fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Uhum. Então as pessoas pegam esse versículo e colocam Deus de uma forma prática, assim. Sim. Ele já se revelou, ele tem que revelar mais, entendeu? Cachota. Não é porque ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã, que ele precisa revelar.
E talvez justamente o fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje e sempre, que signifique que a gente não vai conhecê-lo por completo. Não tem como sondar a mente de Deus. A Bíblia diz que Deus faz isso com a nossa mente, que Deus sonda os nossos corações. Mas o próprio salmista diz: quem conhece a mente de Deus? Quem pode dizer, por exemplo, olha, eu conheço tanto a Deus, que fica vendo o que ele vai fazer amanhã de manhã? A não ser esses profetas, né? A não ser essas pessoas que detêm a revelação de Deus, que eles chegam para você falar: amanhã, meio-dia e 32, se você não tiver almoçado, você vai ter fome. Tem muito dessas revelações da vontade de Deus ou da ação de Deus são coisas absurdas. Por exemplo, você está num ambiente, às vezes, de culto, com muita gente, calor, depois de ter cantado, final do dia, domingão, depois de ter comido comida gordurosa na hora do almoço, aí o pastor sobe no púlpito e fala assim: Deus está me revelando, a palavra revelação entra de novo, que há alguém com dor de cabeça, tem alguém com dor de cabeça aqui nesse lugar. Qual é a chance de não ter? A pessoa entupiu o fígado de porcaria. Tem sempre irmão que dá uma manguaçada na hora do almoço. Sempre vai ter aquele irmão que, né, vai fazer o quê? Claro! Não dormiu de tarde, está com aquele sono. Então, pode ver, sempre tem um irmão em pecado. Ou então, a pessoa está sentada num banco de igreja, na arquibancada de igreja, um dos lugares mais desconfortáveis da história da humanidade. E aí a pessoa fala assim: eu estou sentindo que tem alguém que está com dor na lombar. As irmãs já ficam loucas: ai, comigo. As irmãs têm de 110 anos, elas ficam: ai, comigo. O fato da gente ser um pouco político, acreditar tanto nisso, nos deixa tão vulnerável, porque há um tempo atrás, na época que o Orkut era o Orkut, né? Mascararam um pastor que ele e a esposa xerezavam de um monte de gente. Que é isso? E aí eu para a igreja e fazia uma série de revelações. Olha bênção. Com altas pessoas da igreja dava muita grana. Muita. E aí, fizeram as denúncias lá, não sei o que, deu até processo, mas assim, eu fico imaginando que nós somos tão estúpidos no sentido de que a gente coloca uma posição extremamente vulnerável. E aí era tudo muito, era tipo assim: eu estou me revelando que você tem X irmãos. Olha. E por aí ia, porque os caras xerecavam a vida das pessoas no Orkut, por exemplo. Mas é a ferramenta que Deus deu pra ele. É aquele versículo, usa Orkut, irmão. Aquele versículo ele usou. Aí estava usando, estava sendo abençoado. Você gosta de... Eu não tenho nada contra a rede social. Eu uso muito a rede social, acho que é uma ferramenta muito interessante. Mas tem pastor que não tem mais nada para fazer também, né? Porque agora você está vendo rede social. Você pode ver rede social, tem muita coisa legal que dá para propagar em rede social. Mas. Bom. Oi? A maioria é porcaria. Se você não tiver um bom filtro, mas um bom filtro, a grande maioria das coisas publicadas em redes sociais. Estou comendo uma bolacha. E daí? Vamos dar colocando. E daí? É mais ou menos isso. Bom, o que fica claro, e a teologia do Antigo Testamento vai sempre respeitar muito isso, há um mistério que envolve o ser de Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus imaginando que nós vamos conhecer tudo sobre Ele, porque nós estamos lidando com o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus eterno, e nós somos simples seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai falar muito sobre o Antigo Testamento, mas olha, não espere terminar esse módulo e outros módulos que nós teremos aqui, imaginando que ao terminar isso, olha, eu vou conhecer Deus. Você vai conhecer a palavra que Deus resolveu revelar ao ser humano, que conta a história da redenção, que conta como Deus nos resgatou e dá sinais do que Ele quer que nós façamos em resposta a essa revelação, a esse amor, ao que Deus fez por nós na cruz. Mas ficar com a petulância de achar que Deus é obrigado a nos dar todas as respostas, não é, e Ele não vai fazer isso.
E talvez essa seja a grande causa de decepção de muitas pessoas, principalmente crentes um pouco mais bitolados com Deus. E é por isso que, talvez depois de ler a Bíblia toda e descobrir que não tem todas as respostas, vão para os reveladores de algumas pataquadas por aí, para tentar achar respostas que Deus não deu na Bíblia. Se você vai para a Bíblia, por exemplo, fica muito claro que Deus não vai falar para você com quem se vai casar. Não vai. E nem se vai casar. Não tem na Bíblia. Você pode ler a Bíblia o quanto você quiser e com a melhor das boas intenções. Eu tenho uma amiga que ela lê a Bíblia, ela jura que ela vai casar com o Brad Pitt. Não vai. Tudo bem que Deus é misericordioso, mas nesse caso, ela não vai casar de jeito nenhum. E tem... O quê? Não, ela não vai casar. Com o Brad Pitt ela não vai. Não, eu posso revelar. Essa dá para revelar de boa. O Brad Pitt não nos decepcionaria tanto. Não vai, não adianta. E aí, veja como uma falsa compreensão da revelação de Deus forma uma teologia e uma vida débil. A pessoa acha que Deus tem que se revelar porque o ser humano é importante e merece toda a revelação. A pessoa lê toda a Bíblia e descobre o quê? Que Deus não revelou tudo. A própria Bíblia diz, há coisas que são coisas só de Deus. E ponto final. E o que tem a ver com... Vamos voltar para Deuteronômio 29, 29. E o que é nosso? O que está revelado? E do que a Bíblia está falando? E o que ele deixou? A palavra. O que a própria Bíblia está dizendo acerca de si mesma é: se você quer saber o que Deus revelou para você, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia é a revelação de Deus. Não procure outro tipo de revelação. Porque a revelação de Deus, o que Ele resolveu dizer acerca dEle, acerca da vontade dEle, para mim e para você, está na palavra. Por isso é que a igreja precisa voltar à palavra. Ter a palavra de Deus como centro da sua ação, da sua reação e das suas decisões. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ser um povo procurando revelações e procurando revelações no lugar em que Deus não quis revelar algo de si mesmo. E aí nós vamos cair em erro, vamos ser enganados e vamos fazer papel de bestas. Talvez para Deus chegar no dia do juízo final e falar para a gente, mas estava revelado. O que você precisava saber estava revelado. O Antigo Testamento vai começar a história dessa revelação de Deus. Por isso que é importante você lê-lo, porque quando você lê o Antigo Testamento, você começa a ler histórias, relatos, ações e reações que vão mostrando um pouco daquilo que Deus é. Não vão mostrar Deus por completo, mas vão mostrar um pouco daquilo que Deus é e o que Ele quis que você conhecesse dele através dessas histórias. Isaías 45, versículo 15. Vamos lá para Isaías. Isaías 45, versículo 15. Oi. Acho que uma das grandes crises do ser humano, se não a maior, é que a gente não tolera ficar sem resposta. É por isso que o ser humano caiu no pecado. Você tem que oferecer uma resposta. Por que eu não posso comer da árvore? Porque isso você comenta de uma inteligente. Uma mulher inteligente realmente é tentadora. E ela está aí. E é interessante dar algumas frases que a Bíblia tem, porque Deus diz, você pode comer de toda a árvore, mas do fruto dessa árvore você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. É interessante porque Deus deu uma explicação suficiente. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Mas imagina que você vá para um sacolão, e lá tem uma fruta no meio que está escrito assim, não toque. E aí, você vê aquilo dia após dia, não toque, não toque, não toque. Até que você resolve, por que você não pode tocar nessa fruta? Não, você não pode tocar nessa fruta porque ela tem um veneno, que se você tocar, esse veneno entra pela sua pele e você morre. Beleza, o dono do sacolão te disse isso. O cara que planta a árvore que dá essa fruta disse isso. Aí você está saindo, aí chega um Zé Ruela qualquer e fala assim, você tocou lá na fruta ou não? Não. Acredito que você não tocou na fruta.
Não. Boba. Na verdade, aquela fruta, ela falta uma tinta, um esmalte lindo. Ele faz cutícula, não me diga. Faz. Sacanagem. André, justo isso. Ela ficar colocando respondido, já ia apanhar já. Por que a bendita fruta estava ali? Então, a Lu fez uma pergunta. Não pode pegar. Para testar a sua obediência. Para testar a sua obediência. Eu bem esperto, eu colocava uma luva e trocava de qualquer jeito. Gente, mas viu? Essa é uma pergunta teológica importante. Por que Deus resolveu... Olha, tem uma explicação que não está claro na Bíblia, mas para mim fica... Peraí. Conhecedor do bem e do mal. Até aquele momento o ser humano era conhecedor do quê? Do bem. Quando ele come da fruta do bem e do mal, ele fica conhecendo o mal, que tem a ver com o pecado. Qual era a outra árvore que depois Deus tira e diz assim, vamos tirar essa árvore daqui, porque se comer dessa, ferrou? A árvore da vida eterna. Pense numa questão lógica. Você tem a árvore da vida, e a árvore da vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual você come? Qual você come? Ah, era? Era só comer da árvore. Então o problema não está em quem fez a árvore. O problema está em quem se deixou enganar pela bendita da serpente. Eles, eu acredito que até então, não passou pela cabeça deles nenhum momento, pegar essa de uma coisa de outra. O que acontece é que de repente a árvore era linda. Podia ser linda. Tanto é que a Bíblia diz que ela era agradável aos olhos. Mas a única coisa que Deus fala, pode encostar? Pode pegar? Pode subir na árvore? Pode chacoalhar a árvore? Só não pode comer. E outra coisa, aí, olha como o ser humano é interessante. O ser humano fala assim, mas também colocou a bendita da árvore lá. Quantas árvores tem na porcaria do jardim? Vou imaginar que é um paraíso, é um jardim, o mundo inteiro. Quantas árvores tem nesse jardim? Você tem bilhões de árvores. E eu fico pensando que se fosse a única árvore com espinho, era melhor em vez de pegar tudo. É claro, com toda certeza. Às vezes eu olho para alguns homens e eu penso, como a gente é burro, né? Quantas mulheres existem no mundo? A humanidade hoje tem cerca de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. 53, 54% mulheres. Faz a conta. Sobe bem mais. Sobe bem mais. Quantas mulheres tem no mundo? Mas vamos fazer uma média mundial, vai. De 7 bilhões e meio, você corta metade. 3. Deve ter uns 4 bilhões de mulheres. 4 bilhões. Qual é aqui o bendito do homem quer? Justamente que ele não pode. Existem 4 bilhões de mulheres no mundo. Eu vi um cara também que não quer. Ele disse, as melhores são casadas. Qual que é? Qual que é? A melhor é quando ele quer comer. Pode ser. O que acontece? Acontece. Aí não tem jeito. Existem 4 bilhões de mulheres no mundo. Ele quer justamente a que ele não pode, ou às vezes quer outro cara. Aí você vai dizer assim, argumento que nós usamos para Gênesis 3. Mas também, Deus tinha que criar a mulher bonita? Peraí, eu conheço esse argumento esse mesmo argumento é usado assim. A mulher é estuprada. E quem foi a culpa? Ele está com ela. Dela? Ele está com a Pô, sabe por que é a culpa da mulher? Com essa roupa, estava pedindo para ser estuprada.
Então eu vou pegar esse argumento e vou aprofundar esse argumento. No fundo, sabe de quem é a culpa da mulher ter sido estuprada? Deus. Quem fez a mulher desejável? Quem colocou os hormônios no homem? Então, se o argumento vale, está tudo justificável. Porque você pode justificar tudo a partir de então. Não, nós pegamos tudo que é bom. O que a gente tem que começar a olhar para a Bíblia, conforme Deus vai se revelando, voltando ao que a gente está dizendo, revela um Deus santo, que quanto mais revela a sua santidade, mais vai revelando para mim e para você como seres humanos. Burros. Desprovidos de inteligência. Pecadores. Porque a gente começa a usar uns argumentos que quando a gente começa a ver esse argumento usado em outras situações, por que Deus criou a mulher então? É engraçado que mulheres que dizem assim, por que Deus criou a árvore? Eu sempre pergunto, por que Deus criou a mulher? O problema está na árvore ou está na mulher? Então, Responda a minha pergunta. Seu problema está na árvore ou na mulher? já fizemos culto sobre isso. Culto, é verdade? Da mulher? Falando mal da mulher? Sério? Sobre gênero. Fizemos da mulher, falando mal. Viu, sério, por que Deus criou a mulher? Tem aqui. Eu preferia ficar... Não preferia, não. É verdade, tem que falar o real motivo. Como é que Deus mesmo falou aqui? Não era bom que o homem estava só. Adão nem deve ter observado todo mundo. Faltou. E ele sozinho. Falando em teologia bíblica, falando agora na formação do cano, eu quero dizer para vocês que faltou uma parte nesse versículo que os tradutores, depois o pessoal foi copiando, passou. Porque estava escrito assim no original, não é bom que o homem seja só, vírgula, é ótimo. Essa parte se perdeu, essa parte se perdeu, e aí aconteceu o que aconteceu e por aí vai. E a matéria-prima não tinha muito o que fazer. Você sabe que tem uma outra piada, só para acabar esse momento piada machistas infames, se Deus chega para Adão e fala assim, então Adão, tudo bem, mas eu vou ter que fazer a mulher porque isso é um pedaço seu. Aí Adão falou, tá bom. Aí Deus falou, vou tirar o cérebro. Não, de jeito nenhum. Eu sem cérebro? Então tá bom, vou tirar um braço. E vou ficar sem um braço. E por aí, Deus tentou tirar todas as partes do homem. Aí o homem falou assim, Deus, viu? Tira a costela. Tudo bem, mas vou fazer o que dá para fazer então. Não foi legal. É engraçado, eles estão rindo. Bom. Eu estou falando assim, eu vou apanhar, mas eu vou rir porque... Isaías 45, versículo 15. Vamos lá, quem quiser ler, por favor, leia para a gente. Isaías 45, versículo 15. O Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se expõe das pessoas. Tem alguma outra versão? Essa aí é a linguagem de hoje. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus Salvador de Israel. É exatamente isso. Deus é um Deus que faz o quê? Aqui eu tenho que trabalhar nos bastidores. Ou seja, ele está na coxia. Está na coxia. Não está no palco. Nós gostaríamos que ele estivesse no palco, porque se ele aparece no palco, você analisa, perscruta, mede. O que a Bíblia está dizendo é, Deus não se mostra totalmente. Ele revela de si o que ele quer. O restante, ele esconde. A gente pode até questionar e dizer assim, eu não gostaria que fosse assim. Eu também não. Quando eu falo dessa teologia do Antigo Testamento e dessa teologia bíblica, eu falo como alguém que pensa, puxa, Deus podia se mostrar mais. Mas, talvez pela nossa incapacidade de compreensão de Deus, diante do pecado que a gente carrega, a gente não tem essa condição de compreensão de Deus. E a gente precisa reconhecer essa nossa falha.
a gente precisa reconhecer o fato de que a religião bíblica envolve mistério, envolve questões para as quais nós não temos respostas, e nós precisamos, como cristãos, ser humildes o suficiente, inclusive, para dizer isso. Há algumas coisas para as quais não há resposta. Simplesmente não há. Há algumas coisas para as quais nós vamos perguntar para Deus na glória. Se Ele quiser falar na glória, Ele vai dizer para a gente. No entanto, Deus não é obrigado a fazer isso. Nós vivemos uma época em que nós queremos respostas, porque nós estamos vivendo uma época cada vez mais egocêntrica. E isso vai piorar. Isso vai piorar. Quem aqui tem filho? Os nossos filhos não fazem perguntas que nós não fazíamos? Por quê? Porque já é formado na cultura que eles têm direito da resposta. Eles têm direito de saber. Eles já têm 4 anos. Mas não é isso que é vendido? Eu acho legal o direito das crianças e do adolescente, mas toda criança tem o direito de brincar. Legal, mas quem determina a hora? Os pais. Quem determina onde? Quem determina com o quê? E com quem? Os pais. Mas isso não está escrito. Está escrito que você tem direito. E pode ver, a propaganda só diz isso. Aí o que é formado na cabeça do ser humano? Você tem direito. Você tem direito. Você tem direito. Cadê as responsabilidades da criança e do adolescente? Isso não é propaganda, porque nós vivemos numa sociedade em que você tem direito. Você não tem obrigações. E isso vai se revelando de uma maneira absurda. Eu vi um quadrinho essa semana, que é um cara fazendo gato na ligação de televisão dele, ele pegando um pouco de troco a mais, ele sonegando imposto, fazendo várias coisas ilícitas. Aí ele pega o jornal, ele vai ler, ele está indignado, dizendo, de onde é que saem esses políticos? Eu olho para o Demóstenes é apenas retrato do nosso país. A oportunidade foi maior. Algumas pessoas dizem que o grande ladrão se faz apenas por uma questão de oportunidade. A ocasião faz o ladrão. Então, nós, nessa condição, vamos olhar para Deus e dizer assim: o Senhor não tem direito de se esconder. A revelação começa com uma notícia muito clara. Deus não revela tudo. Deus não é obrigado a revelar tudo. Contente-se com o quê? Com o que está revelado. Contente-se com a palavra. Duas coisas sobre isso. Eu acho que ficou muito claro no exemplo de Moisés, que Deus nos revela, mas não se revela por inteiro. Até porque, eu não vou lembrar agora o versículo, mas a palavra deixa claro que a nossa mente não conseguiria compreender todas as coisas de Deus. Então, provavelmente seria, sei lá, pensando que se Deus se revelar mesmo, eu acho que eu fico em estado vegetativo, né? Sim, obviamente ele com certeza vai dar uma banho. E uma outra coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista é que, assim, os evangelhos, eles falam, ou as cartas de Paulo também, enfim, o Novo Testamento ele nos deixa claro que, embora tenha uma série de revelações, e Apocalipse tem muitas, hoje a gente conhece em parte, diz que um dia nós vamos conhecer. Mas pode ser que não tudo de Deus, mas eu penso que quando a gente estiver com ele, muita coisa que hoje a gente insistiria em saber, ele vai falar, aliás, as coisas eu acho que vão se tornar claras, como a gente brinca, vai ser um ato igreja. Provavelmente a gente vai ter capacidade de entender. Mas essa parte que você falou a respeito de outro revelado em parte, não é o amor? E não sobre o conhecimento. Mas muita coisa que Paulo fala, por exemplo, ele fala muito sobre os mistérios de Deus. Porque é um texto, esse é o texto introdutório de 1 Coríntios 13, né?
Na verdade, é o último. É um versículo de transição entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 13. Em parte conhecemos, e agora vejo em parte, depois verei por inteiro. Aí ele faz a revelação do amor. O próprio Paulo diz uma outra parte que nós vemos como no espelho, lembrando que o espelho na época dele não era da forma como nós conhecemos hoje, era uma coisa muito mais arcaica. E depois nós veremos como somos conhecidos. A revelação de glória em glória. Mas em nenhum momento esses textos vão dizer que a revelação é completa. Claro que nós estamos falando, deixa eu deixar uma coisa clara. Nós estamos falando do conhecimento de Deus. A revelação se torna completa em Jesus. Mas a revelação do que Deus quer revelar. Mas dizer que nós conhecemos tudo acerca de Deus, isso não é verdade. Nós conhecemos e temos condição de conhecer tudo daquilo que Deus quis revelar. Que é aquilo que, o texto que nós lemos, e que as coisas reveladas pertencem a nós. Lembre-se disso, as coisas reveladas pertencem a nós. Então é uma responsabilidade de nós conhecermos as coisas reveladas. Mas as ocultas pertencem a Deus. De um Deus que, inclusive, segundo algumas pessoas que trabalham a revelação dele, diz: esse Deus é um Deus que se esconde. Ele às vezes se esconde. Moisés pede para ver a face de Deus. O que é que Deus diz para Moisés? Não. Você vai ver as minhas costas, mas a minha face você não vai ver. Por quê? Deus dá a explicação. Porque se o ser humano vir a Deus face a face, ele não consegue aguentar tamanha santidade e ele morre. Quem aqui conhece algum gênio? Gênio. Algum gênio. O que acontece com gênios? O que os gênios são? Gênios são loucos. Alguns dizem que um pouquinho mais de conhecimento traz um tamanho peso para o ser humano que ele endoidece. É quase que é mais ou menos assim. Um pouco de conhecimento a mais do que a média faz com que o ser humano tenha uma percepção tão diferente da realidade, e a realidade é tão angustiante que, como defesa a essa angústia profunda, o que é que o próprio organismo gera? O mundo à parte. Uma loucura, alguma coisa... Agora já imaginou se nós conhecêssemos tudo, então? Quem aguenta? O grande desejo do ser humano é conhecer o futuro, não é? Se você tivesse condição, Deus te desse essa oportunidade, de dissesse assim: olha, se você quiser, eu mostro como é que vai estar você e a sua família daqui a 10 anos. Só que você tem que escolher agora, sim ou não. O que você escolheria? Mas você não tem vontade? Mas por que você escolheria? A maioria aqui acho que escolheria não. Por quê? Eu uma vez chorei perguntando para Deus se eu vou perseverar, eu vou chegar até o fim. Deus deixou claro que não ia responder isso, porque eu não ia andar pela fé se eu soubesse. Essa foi a resposta. Mas ok, mas aí você gostaria de sim? Não, se ele me deixasse escolher... Mas ele vai dizer: não, a consequência é sua. Então, mas eu escolhi. Ok? Então vamos imaginar o seguinte: Eu sei que seria terrível. quem será que já teria morrido daqui a 10 anos, hein? Alguém da sua família já vai ter morrido. Aí você vai descobrir quem. Aí você volta. Ou pode ser você. Olha, tá louco, você só vê um caixão. Aí você pensa assim: o senhor só tem 5 anos. Os outros 5 já não tá mais. Será que não seria angustiante demais a gente saber disso? Será que a gente saberia lidar com essa informação? Não, Marquinhos, poderia acontecer você fazer de tudo que está ao seu alcance para tentar mudar isso. Eu acho que isso geraria um problema muito maior. Ou então só corroboraria para Esses dias eu vi um filme com Pra continuar. no tempo, e ele, quando ele percebeu que ele descobriu quando ele ia morrer, ele fez nos últimos momentos da vida dele funcionar. Em filme isso funciona. Sim, não, mas estou falando, é uma perspectiva, a gente não pode saber. Tudo é uma possibilidade, nós estamos conjecturando. Ok, então para conjecturar eu vou trazer resposta à conjectura. Se fosse bom, Deus não faria isso? Ele faz? Por quê?
A Bíblia diz, revelação, o amanhã pertence a Deus, não é seu. Você não sabe lidar com isso. Você não sabe lidar. Não foi decisões físicos, filósofos, tabelando para tentar descobrir essa realidade, não chegou a uma conclusão nenhuma. O tempo não é da esfera humana. Isso não está falando da primeira vez, como que eu imagino o tempo, né? Essa teoria da atividade, na diária, mas eles tentam fazer a máquina do futuro, né? Ser acelerador de partículas, mas mais fazer isso, coisa aí, do passado, o ser humano está nessa, está tentando não saber nem. Pode não ter a conclusão nenhuma. Nosso sonho de volta para o futuro. Marquinhos, todo mundo foi confrontado com uma profecia de futuro, assim, de morte, por exemplo, morreu antes do tempo. Sim. Né? O profeta chega e fala para Saúl e morre a partir desse momento. Todos os outros. Essa história de Saúl é fantástica, porque Saúl vai consultar a médium e a médium diz para ele, então você vai morrer. E ele morre na batalha que ela falou? Morre. Ele morre. Só que tem um detalhe. Como é que Saúl morreu? Quando ele estava cercado, ele olha para os soldados que estão com ele e diz assim, me matem. Para que eu não caia nas mãos do inimigo. Aí o que os soldados falam? Eu não vou matar o rei, não, tá louco? Você acha que eu vou enfiar a espada no rei? Tá louco? Ele pega, ele coloca a espada no lugar, ele prende bem a espada no chão e se joga em cima. Ele se mata. Porque ele já estava morto. Ele morreu na hora da revelação. O cara que conheceu quando ia morrer não se deu bem. Porque ele pediu para Deus tomar o filho dele e ele no final. Ezequias. Você tem a história dele em Isaías mesmo, né? O profeta foi falar para ele que não. Então, aí ele orou a Deus e Deus deu mais 15 anos. Mas não só o tempo de vida, tem mais um monte de coisa, não é? Tem. Um monte de bênção que não abençoava só ele. Na verdade, a bênção dada a Ezequias não era para ele, era para o povo. Porque isso fica muito claro na volta que o texto dá. Então, mas aí é contraditório, porque ele não conheceu o futuro. E se falar assim, eu também acho que não. Na verdade, ele conheceu o futuro. Qual é a informação que ele recebeu? Porque ele ia morrer. Apronta as coisas porque você vai morrer. Tá bom. Se alguém chega para mim e fala assim, viu? Apronta as coisas porque você vai morrer. Tudo bem que eu posso entender que está subentendido que é uma coisa rápida. Não, mas lógico que é. Senão eu estava mentindo aí para falar para ele. Tudo bem, mas de qualquer forma, na informação dada não há novidade nenhuma. Não era. Nada, isso não acredito. Se eu chegar para você, Marquinhos, você vai morrer. Né? E aí? Qual a novidade? A novidade seria se eu não morrer. Mas não na condição de profeta, não na condição de um rei, não na condição de como aqueles homens eram boca de Deus, literalmente. Ok, mas então vamos voltar para a história. Aconteceu o que o profeta predisse? Não, porque ele orou e pediu para Deus. E o profeta foi quem anunciou. Então, peraí. Então a oração muda Deus? Não. Então nós estamos diante de um texto que mostra Deus fazendo a vontade dele e revelando a vontade dele de uma maneira que a gente não entende porque ele fez assim, mas ele fez assim. Esse é um texto que vai entrar naquelas partes da Bíblia assim. Nós temos uma aparente contradição, mas é só aparente porque a gente não consegue explicar. Por que Deus não pode mudar de opinião? Eu não entendo. Eu acho que a gente é extremamente egoísta em crer que Deus não pode mudar de opinião. Pode. Se ele quiser mudar, ele pode. Então, mas e se ele falou? E se deu a entender e ele queria que fosse já? Só que ao mesmo tempo... Mas se ele falou assim, não, então eu quero que seja daqui a 15 anos. Tudo bem, vou te dar mais tempo para te revelar teu próprio coração. Se ele quiser mais 15 anos pro cara... O problema é que esse mesmo Deus, que pode mudar se ele quiser, é o mesmo Deus que disse de si mesmo, eu não mudo. Ele não sabia que ele ia vir 15 anos. Eu penso que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus não muda na sua essência de Deus. Na sua essência de Deus.
Eu não acho que em todas as situações bíblicas, por exemplo, ele não volta atrás em coisas que ele estava Não, então, mas, de novo, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu não estou rechaçando isso que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que tudo isso vai fazer parte desse mistério que a gente não tem como compreender. O que a gente não pode que é o perigo que a gente faz, né? É teologizar acima de textos como esse. Porque textos como esse de Ezequias são aqueles textos que a gente olha e diz assim, e ferrou. Quando as pessoas falam, Deus é o mesmo ontem, hoje para sempre, eu entendo o seguinte, Deus é Deus. Ele é divino, ele é santo. As características imutáveis de Deus. Aí o pessoal usa esse, sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje para sempre, como se ele fosse agir sempre com a humanidade da mesma forma. E a gente vê, por exemplo, nas eras bíblicas, nas dispensações, em que o relacionamento de Deus conosco foi mudando de acordo com as dispensações. As dispensações, para mim, são provas disso que o relacionamento dele está mudando sim, gente. Eu vi uma história essa semana que foi o seguinte, um cara chegou para um pastor e essa história aconteceu numa igreja muito tradicional, onde todo mundo era tradicional. E o cara sonhou com o seguinte, ele teve um sonho dizendo assim, sai desse lugar que amanhã tem destruição. E ele não acreditava nisso. O cara que recebeu a revelação. O que acontece é que ele contou esse sonho para o pastor, e o pastor assim, faz o que você achar que deve fazer. O que o cara fez? Ele saiu. Ele morava numa região que ele saiu no dia seguinte e foi para um outro lugar passar o dia, para não ficar lá. Acontece que a região onde ele estava caiu um pé d'água, foi alagada, e muita gente acabou morrendo justamente no lugar onde ele estaria, e ele saiu porque foi avisado em sonhos que não era para ficar lá porque haveria destruição. A pergunta que vem, o sonho foi de Deus ou não foi? Sim. Essa é a forma usual que Deus usa para falar? Não. Mas como Deus é Deus, se Ele quiser, Ele pode falar desse jeito? Pode. E aí, eu, teologicamente falando, sou altamente cético com relação a esse tipo de revelação. Altamente cético. A minha tendência, ainda bem que Deus não deu esse sonho para mim, senão eu ficava, morria. Mas ao mesmo tempo, quando eu ouço uma história como essa, qual é a minha resposta? Deus se revelou desse jeito. Às vezes, a forma que você... A minha irmã mais nova, ela tem muito pratinho, muito disso. Até que muitas coisas que eu estou na minha família, ela aprendia muito antes. Ela acordava e já falava, viu, tal coisa. E você podia esperar. Você tal coisa com tal primo. Aí ele tocar então vai tocar, para você. Porque se você às vezes ligar para saber alguma coisa, para sondar alguma coisa, poderia ficar uma coisa assim, sabe? Então a gente tinha medo, só esperava. Aí tanto ela pediu para Deus muito para não ter mais isso, ela não tem mais. Então, voltando ao que o André falou, eu concordo. Eu acho que, no caso de Ezequias mesmo, é um texto que eu toda vez que eu leio, eu penso, fica claro que a oração não muda Deus. Eu não sei o que aconteceu no coração de Deus naquela história. O que para mim às vezes parece nesse texto é o seguinte, Deus sabia qual seria a reação de Ezequias quando ele soubesse, não? Sabia, claro. Talvez ele estava esperando aquela reação de Ezequias. Para agir, porque o profeta estava no pátio ainda, quando Deus falou para o profeta, não, volta lá e fala que agora eu estou na esquina. Eu acho que Deus esperava a reação. Ao mesmo tempo, na própria revelação dele, que é a palavra, poderia o próprio autor dizer, porque Deus já sabia de antemão. Acontece que como não está revelado, que é o caso que acontece, por exemplo, uma explicação dessa é dada no caso Abraão e Isaac. É dada pelo autor de Hebreus. Porque quando você lê o Antigo Testamento, Abraão foi lá, entregou Isaac e sacrificou Isaac. E não diz, o autor de Hebreus diz assim, é que Abraão tinha a certeza no coração que mesmo que o filho morresse, Deus iria ressuscitar o filho. Então, esse é um caso que ficou explicado. No caso de Ezequias, precisaria de ter uma explicação da própria revelação dizendo assim,
Não, isso aconteceu porque Deus, de antemão, já sabia. Nós estamos chegando a essa conclusão olhando a Bíblia como um todo. Mas é claro que, para termos, e temos essa humildade diante da palavra, de que nós estamos, sim, diante de um texto difícil. E a Bíblia tem textos complicados. Você tem textos no Evangelho, por exemplo, em que Jesus, quando ele cura o cego em Jericó, são um ou dois cegos? Depende do Evangelho. Porque um Evangelho diz um, outro diz dois. Eles são curados na entrada ou na saída? Depende, porque tem um Evangelho que fala que é um que é curado na saída, o outro fala que são dois curados na entrada, e o terceiro diz que é um curado na entrada. E aí? E aí? É um texto complicado? Qual é a resposta que os estudiosos da Bíblia têm a essa clara contradição que há ali? Um foi curado na entrada, outro na saída. Foram dois curados, um na entrada, outro na saída. O importante foi curado. O que alguns estudiosos dizem? Olha, isso é tudo assim, talvez. Era uma cidade, como as cidades naquela época, tinham portões, elas não tinham definido entrada ou saída, eram portas. Um autor do Evangelho diz assim, nossa, acho que Jesus estava entrando. E lembrou que foi um curado, olha a teoria, porque eram dois, mas um falava mais que o outro. Então, um autor do Evangelho notou só um. O outro que estava quietinho ali, ele não notou. O outro evangelista que escreveu, como ele conhecia mais a cidade, ele sabia, não, aquele portão era a entrada da cidade, não era a saída, eram dois. O que falava muito e o quietinho. Aí o outro falou assim, não, eu acho que na verdade era a saída. E era um só mesmo. Pode ter sido isso? Pode, mas também pode ser que não. O importante é que foi curado, né? Como já disseram aqui. Mas vejam como a revelação de Deus inclui alguns textos que, com toda sinceridade, a gente tem que olhar para eles e dizer, não sabemos. Mas você falou, né, que hoje, Deus falar através de sonhos, hoje não é usual. Não é usual. Se for para a época de Gideão, era muito comum. Era altamente comum. José, Era altamente comum. Era muito comum. Aham. Eu imagino que é o seguinte, eu acho que Deus conhece o homem profundamente e eu acho que ele consegue entender essas mudanças que nós sofremos, de cultura e tudo mais. E eu acho que ele acaba usando isso, porque, gente, se ele falasse em latim com a gente, não ia rolar. Ou então ele que ele desse um dom de ouvido pra gente, né? Ou isso, mas, entendeu? Eu acho que ele usa nuances do nosso jeito mesmo. Deixa eu aprofundar um pouco mais isso. Ao invés de a gente tentar clarear um pouco, vamos aprofundar isso. Vamos lá para Isaías capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando de revelação de um Deus que se revela de maneira não total, que tem os limites da revelação, porque nós somos incompletos e não aguentaríamos a revelação de Deus como Ele é por completo. No entanto, gostaria que alguém lesse o versículo 3 do capítulo 1 de Isaías. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Tem alguma outra versão que a última palavra é diferente de compreende? Perdeu completamente o rumo. Perdeu o rumo? Coisa nenhuma? Não entende? Ok. Esse texto fala também de um aspecto importante da revelação de Deus. Diz, olha, os animais conhecem o seu dono, mas Israel, qual é a postura de Israel? Nada sabe. De quem? Porque no Antigo Testamento, uma coisa importante no Antigo Testamento, Deus se revela. Mas essa revelação de Deus foi dada para gerar intimidade entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. Na Bíblia, é totalmente inadmissível que conhecer, mesmo que pouco de Deus, não gere intimidade. Por quê?
Todos os verbos que são usados para conhecer a Deus, a gente falou um pouco isso semana passada, é o verbo yadá no hebraico, que é o mesmo verbo usado para quando um marido conhece a esposa, um homem conhece uma mulher. É um conhecimento íntimo, o conhecimento mais íntimo que alguém pode ter de uma outra pessoa. Isso também fica claro, vamos lá para Jeremias, o livro seguinte, Jeremias 4, versículo 22. Onde há uma mesma expressão que mostra a intimidade necessária daqueles que conhecem a Deus. Jeremias 4, 22. Quem quiser também pode ler, por favor. Jeremias 4, 22. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem sobre o bem. Ok. Meu povo é tolo. O que mais? Não me conhece. Lembre que a palavra que o autor no hebraico está usando, qual é? Yadá. Que não é um conhecimento lógico, não é um conhecimento do método. Porque quando nós, por causa da nossa cultura, lemos isso, a gente pensa assim, não, o que é conhecer a Deus para nós? Intelectual. Bíblia, a gente olha, mas não é. Segundo a própria Bíblia, conhecer a Deus não é conhecer a Bíblia. É intimidade, é relacionamento. Inclui a Bíblia? Claro que inclui a Bíblia. Mas talvez o grande erro da história da igreja é que ela limitou o conhecimento da Bíblia ao conhecimento de Deus. Qual é o problema de você achar que conhecendo a Bíblia você conhece a Deus? Tem algum problema nisso? Tem ou não tem? Qual? Primeiro, pela própria história da revelação, eu posso conhecer a Bíblia toda, mas não conheço Deus ao todo. Opa, espera aí. O que é? O coração está longe. Então é possível conhecer a Bíblia toda sem conhecer nada de Deus? Mas por que eles dizem para a gente que conhecer a Deus é conhecer a palavra? Opa, espera aí, então nós estamos fazendo teologia. Porque é verdade que a própria palavra diz que se nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Mas a verdade é um livro? Não, a verdade é um verbo. A verdade é Jesus. Assim, deixa eu deixar bem claro, é importante ler a Bíblia? Claro, é fundamental. Ler a Bíblia faz parte de um processo que nos ajuda a compreender a Deus. Mas quem é que pode dizer que conhece a Deus? Primeiro, aquele que conhece a Jesus. E depois, tem relacionamento. E num relacionamento com Deus está pressuposto o quê? Obediência. Quer ver só? Jeremias, o próprio autor desse livro que a gente acabou de ler, Jeremias 22, versículo 15 e 16. Jeremias 22, 15 e 16 é Jeremias falando ao rei Jeoiaquim, falando do pai dele. Jeoiaquim era um rei muito ruim. É um nome bonito. Jeoiaquim. Jeremias 22. Oi? Se fosse menino, mas como é menina, vai ser Júlia mesmo, então. Jeoiaquina. Carlota Jeoiaquina. Yadá é Y-A-D-A. Essa é a transliteração, tá? Yadá. Essa informação que você está falando, de que a Bíblia não é só, não só você ler a Bíblia você vai conhecer a Deus, o relacionamento com Deus. Esse tipo de revelação, é uma revelação que você está falando, você concorda comigo que não pode em qualquer lugar? Sim. Veja que o nosso ambiente aqui é um ambiente de estudo e para chegar a essa afirmação, a gente já está, eu nunca diria isso que eu acabei de dizer numa pregação pura e solta, porque isso geraria uma interpretação complicada.
Então, inclusive, o pessoal que está nos ouvindo pela gravação, essa afirmação deve ser ouvida e interpretada à luz do que a gente conversou nas 2 primeiras aulas. Porque senão vira um reteté, então beleza, então eu não preciso Não, peraí. Nós estamos falando, inclusive, da importância da palavra desde a primeira aula do módulo. Então a gente está nessa... Por isso que eu estou dizendo, a nossa intenção é sempre aprofundar. A gente vai aprofundar, então é essa a ideia, mas bem lembrado. Muito obrigado. Jeremias 22, 15 e 16, quem quiser pode ler, por favor. Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam É isso? Não, acho que não. 22. 4 foi agora há pouco. 22, 15 e 16. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro melhor do que os outros? Josias, meu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto. Em tudo que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados. E tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ok. Qual é a palavra que aparece aí de novo? Conhecer. Yadá. Aparece aí de novo. Conhecimento de Deus, conhecimento íntimo e relacional com Deus. Esse é o final do texto. Ele está dizendo: quem mostra que me conhece, assim como seu pai Josias, ele está dizendo para Jeoiaquim, é alguém que faz o quê? O que o rei Josias fazia? E o bem estava evidenciado na vida dele como? Mas tinha uma ação prática. Pobres. O que Deus está dizendo aqui? Aquele que conhece a Deus não tem um conhecimento apenas teórico. É um conhecimento que gera relacionamento e profundidade. E que gera obediência e ações claras. Ética. Por que eu estou dizendo isso? Se você diz que conhece a Deus e não tem a ética da palavra, você não conhece a Deus. Você pode saber sobre Deus, mas você não conhece a Deus. Você pode até, inclusive, crer que Deus existe. Mas, segundo a própria Bíblia diz, qual é a pessoa mais crente do mundo? Ninguém é mais crente que o diabo. Ninguém. Porque, assim, qualquer coisa que você fale a respeito de Deus, você crê, ele tem certeza. Porque, por exemplo, você crê que Deus existe? Mas você já viu? Aí ele fala, pô, eu tanto creio que Ele viu. A gente, você chega pro diabo e fala assim: senhor diabo, imagine, profissão de fé. Deixa eu dizer uma coisa, à luz de tudo que a gente está conversando. Quase a maioria das perguntas que se faz no batismo em profissão de fé, o diabo também responderia. Que sim. Imagine, está o diabo junto com o pessoal da profissão de fé. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você acha que o diabo responderia? Sim. Eu não estou perguntando se ele obedece. Eu não estou perguntando se ele concorda. Eu estou perguntando se ele acha que é. Ele vai falar, Vocês creem que Deus é criador de todas as coisas? Eu vi. Estava lá. É engraçado que às vezes, e é triste dizer isso, a maioria das pessoas são aceitas na igreja porque tem uma fé igual ao do diabo. Igualzinha do diabo. E se gabam disso. Mas isso aqui, porque ele sabe que ele está excluído, ele sabe que ele não vai alcançar. É porque ele já sabe, já perdeu. O que tem a ver continuar fazendo? É o sentimento de eu vou levar alguém comigo, que é altamente humano, inclusive. Eu há pouco tempo, um amigo meu, ele trabalha numa empresa, e um cara da empresa foi mandado embora por justa causa. Ele foi pego roubando coisas. Esse cara passou a agredir fisicamente algumas pessoas. Aí o que as pessoas fizeram? Estava dentro da empresa. Ele partiu para agressão física. Então as pessoas corriam.
Por quê? Porque se a pessoa revidasse, ela também seria demitida por justa causa, por brigar dentro da empresa. Sabe qual é a única coisa que esse cara queria? A sensação de que eu não me ferrei sozinho. Era a única coisa que esse cara queria. Eu perguntei para esse meu amigo, porque esse meu amigo levou um chute. Verdade, esse meu amigo levou um chute. Ele falou assim, levei um chute. A hora que eu vi, o pessoal só estava dizendo assim, corre, corre. Aí ele foi correndo. Ele vai correndo. Aí ele falou assim, não, mas eu não sei o que estava acontecendo. Aí eu corri mesmo. Eu falei, não, agora eu vou correr, senão eu vou perder meu emprego. A única coisa que o cara queria, eu vou me ferrar, eu não vou me ferrar sozinho. Vou infernizar. É uma coisa absurda, mas é o que acontece. Beleza, eu vou, mas eu levo alguém junto. Se tivesse feito uma feira cedo, ele ia levar uns 3 mesmo. Provavelmente. Mas imagina a situação. É mais ou menos a mesma situação. Mas o que me estarrece é o fato de que nós, às vezes, celebrarmos o fato de termos uma fé igual à fé que o diabo tem. Porém, quando a gente vai para Jeremias, fica claro, aquele que conhece a Deus, põe em prática a ética que tem a ver com o reino de Deus. O conhecimento pressupõe obediência. Porque senão, você pode saber muito bem. Inclusive alguns textos de cor, mas eu arrisco dizer que o diabo sabe mais textos de cor da Bíblia que você. E você pode saber vários textos de cor. Só que você, se você falar assim, se a gente chegar e falar assim, talvez se ele tivesse ouvido a nossa conversa de Ezequiel e falar assim, não, gente, deixa eu explicar. Aí ele explica e fala, não, realmente. A explicação não vale isso aqui. Porque todos os argumentos dele para Jesus são bíblicos. São bíblicos. A única diferença, ele usa a Bíblia de maneira minimamente deturpada. Como na tentação, quando ele diz para Eva, não. Na verdade, Na tentação dos 40 dias também. mas na verdade, na tentação ali de Eva, eu não estou querendo defender o diabo, mas ele diz assim, não, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não tocar uma meia mentira? Nem é uma mentira inteira, vai, segundo os nossos parâmetros. Ele apenas quis dizer o seguinte, não é tão ruim. Que é o que a gente ouve com relação ao nosso pecado, todo dia. Não é tão ruim, boba. Não é tão ruim assim. Ei! Vou usar o argumento que estava conversando com a Lô. Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Notou como, conforme a gente vai... E o Antigo Testamento todo, a gente está só começando ainda, vai mostrar um Deus que se revela a partir desses parâmetros. É uma revelação incompleta? Não dá todas as explicações? Não. Não é um conhecimento teórico, mas por isso mesmo precisa gerar profunda obediência que tem a ver com a ética do reino. Por isso é que há problemas sérios quando nós conhecemos a Deus e não praticamos o que Ele diz. Porque a Bíblia diz que o conhecimento e a obediência andam juntos. Ele diz, olha, vocês são tolos, acham que me conhecem, mas não fazem aquilo, vocês não me conhecem. O conhecimento, segundo a palavra que é usada no hebraico e em todo o Antigo Testamento, pressupõe obediência. Se você faz o que ele manda, faça, então você conhece. Não faz, não conhece. Não, mas eu leio a Bíblia. Não, você não conhece. Você pode ler a Bíblia, mas eu conheço ateus que leem a Bíblia. Se o fato de ler a Bíblia fosse suficiente, e cá entre nós, ateus provavelmente leem a Bíblia muito mais do que a grande maioria dos cristãos. Tem muitos teólogos conhecedores da Bíblia que não tem nenhum relacionamento com Deus e nem fé. Por exemplo, qual é o único problema desses caras? Eles não conhecem a Deus. Só. E é aquilo que a Marina falou, que tem a ver com o que o Maurício falou. O coração não está lá. Você acredita que o povo de
injustiça, atrocidade que o ser humano faz, mas o homem perdeu sua natureza. Na verdade, ele não perdeu a natureza, ele parou de conhecer Deus. Sim. Aham. Esse é o ponto X. Sim. Quando a gente olha para a própria revelação bíblica e a gente vê assim, o ser humano matou. Nossa, ele perdeu a sua natureza. Não. Quando ele mata, ele está vivenciando a sua natureza mesmo. A natureza do ser humano, biblicamente falando, é altamente pecadora. Por isso é que eu fico louco quando eu vejo alguns cristãos dizendo assim, quando a gente ora, a gente busca aquela força que está dentro da gente. Como assim? Aquela força que está dentro de mim, desculpa dizer isso, mas ela serve para ir ao banheiro. Quanto muito. A força que está dentro de mim, ela tem o desejo de matar pessoas, de falar mal, de pecar. Eu preciso daquela força que está em Deus, e que tem a ver com o Espírito Santo de Deus, para tomar conta da minha vida. Mas aí a gente ouve isso mesmo. Mas vejam como uma compreensão bíblica começa a mudar a nossa visão de mundo. E a gente começa a ver que os problemas da humanidade não tem a ver... Espera aí, né? Nós precisamos conhecer mais para salvar o mundo. Os países que mais devastam são os países do primeiro mundo. A educação é a solução para os males. Aí, ladainha é essa? Você vai para país de primeiro mundo, tem os mesmos problemas que tem aqui. Os mesmos problemas. Não pagará com essa ladainha. O problema do ser humano chama-se pecado. Esse é o problema do ser humano. Desconexão com Deus. O problema é esse. É isso que tem que ser resolvido. Mas é claro que um discurso como esse não gera simpatia nenhuma, né? Porque uma coisa é eu chegar para a Julimara e falar assim, ei, Julimara, o ser humano está acabando com o planeta, né? Outra coisa é eu falar assim, a culpa é sua. Você não peca? Peco, então a culpa é sua. Mas eu não jogo papel de bala na rua. Mas eu não estou falando de papel de bala na rua. Eu estou falando da falta de sensibilidade com o próximo. O papel de bala jogado na rua é a ponta desse acontecimento. O problema está no pecado que está dentro do ser humano. Para resolver a questão do pecado. Porque quando a gente resolve a questão do pecado, a gente automaticamente começa a ser convidado a entrar na ética do reino, que tem a ver com a opressão. O Antigo Testamento, deixa eu dizer uma coisa, o Antigo Testamento é o melhor manual social que você pode conhecer. Porque no Antigo Testamento inteiro você tem Deus dizendo assim, cuide do oprimido, cuide da viúva, cuide do órfão. Uma das coisas básicas do Antigo Testamento, o que o povo de Deus não pode cobrar? Juros. Não pode cobrar juros. Ou seja, morre de cara no Antigo Testamento um negócio chamado capitalismo. Morre de cara. Aí alguém vai dizer assim, uma outra lei do Antigo Testamento, que a cada 50 anos o que acontece? É o jubileu. O que acontece no jubileu? As dívidas são perdoadas. Tudo volta a quem era antes. Então era assim, eu tinha um terreninho, eu tive dificuldades financeiras, tive que vender meu terreno, e aí o Eide comprou meu terreno. Só que ele sabe o seguinte, quando chegar o ano do jubileu, o terreno é meu de novo. Espera aí, isso não é justo, não. Isso não é justo numa visão capitalista de mundo. Justo é o seguinte, quando eu tive dificuldade, ele comprou meu terreninho e me deu dinheiro, eu sustentei minha família com isso. Mas agora que já passou isso, ele usou do meu terreno esse tempo todo, quando chegou o ano do jubileu, o que faz? Volta o terreno. Isso não é justo? Isso é justo. Por quê? Qual era a garantia que o povo tinha? Todo mundo tem um terreno. Não seria um comunismo, mas seria... Ninguém teria falta. Está muito longe de comunismo. É uma
Embora sim, se fôssemos pensar entre capitalismo e comunismo, está claramente mais próximo de comunismo, mas não é comunismo. Porque não é assim, tudo é de todos. Fica bem claro o seguinte, pelo próprio fato do terreno voltar para mim, não, o terreno é da minha família. A intenção das famílias se tornarem comunidade, se tornarem fáceis como escravos, se não puder tornar como escravos, da outra família, né? E aí depois a descendência, por exemplo, você livre de novo. Sim. Você tinha que pagar, o trabalho. Era assim, beleza, eu não tenho como pagar, eu ofereço o meu trabalho para pagar a minha dívida, mas o meu filho não vai pagar a minha dívida. A minha dívida não vai para o meu filho, morre comigo. Então meu filho é livre, mesmo que eu não seja. Se o cara trabalhasse o número de anos, ele era livre. Era livre. Voltando um pouco, então, se olhar ao pé da letra, você fala que o caminho do pecado do ser humano é mais fácil. E a Bíblia é muito mais difícil. Claro. Conhecer a Deus e viver o conhecer e agradar. O caminho do pecado não precisa fazer absolutamente nada. Está tudo nisso, ninguém quer. O senhor já quer o egoísmo, não quer o coletivo, como a gente falou. A nossa cultura é formada, principalmente a nossa geração. Nós somos filhos, embora nós somos mais novos que isso, mas nós somos filhos dos anos 60 e 70. A nossa forma de enxergar o mundo começou a ser moldada lá nos anos 60, 60, 70, Revolução, Amor Livre, aquela coisa toda. Depois veio como consequência na década de 80, a queda do Muro de Berlim, que alguns dizem que marca o início da pós-modernidade, embora isso esteja muito questionável, mas começa numa transformação um pouco anterior. Uma das músicas que demonstra o espírito que formou a nossa compreensão é Live and Let Die. Que é o quê? Viva e deixe morrer. Segue o seu caminho. Viva. Todos morreremos. Viva. Aproveite o seu caminho. Isso é muito fácil. A única pergunta que biblicamente eu faço quando a gente olha para a revelação da palavra é: se você der vazão à sua própria vida, você vai pecar normalmente, é o caminho mais fácil. Apenas viva. Evangelho e Bíblia é coisa de quem tem coragem de assumir um preço. A nossa vontade de pecar, nossos vícios, inquietações, estão todos aí borbulhando. É o que a Bíblia diz. O pecado está à porta. Lembram desse texto da Bíblia? A Bíblia diz assim: o pecado está à porta. Aí alguns pensam assim: quer dizer, quando eu entro em casa ele fica. Não, ele está à porta, tanto para quem entra quanto para quem sai. Que é assim, se entrou, você passa pela porta, ele entra com você. Você saiu, aí ele vai com você. Aí a Bíblia diz: mas cumpre o quê? A você dominar. Aí a porta. Cumpre a você lutar contra isso. É muito mais difícil. Muito mais. Marquinhos, aí responde uma pergunta que a gente faria assim, por exemplo. Deus explica as coisas porque nós somos desprovidos de uma inteligência. Burros. E mesmo se ele provesse essa inteligência, acho que chegaria a um ponto que a gente não ou entenderia e falaria assim: é isso? Ou geraria uma independência, não uma dependência. Porque às vezes essa falta de conhecimento gera na gente essa dependência de Deus, de buscar mais, de querer conhecer. Talvez a gente entendesse, desse essa inteligência para conhecer, ou seria algo suficiente, né? Ou não valorizaria, ou entenderia e não compreenderia. E de qualquer forma, esse caminho nos levaria a tentar a independência, o que é algo ruim. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: mas então você está querendo dizer que tudo que Deus faz é para nos aproximar dele? Tem isso como objetivo. Mas então, é porque Deus quer que a gente fique perto dele? Mas por quê? Porque é bom para a gente. Por isso. Não é porque ele fica depressivo, Deus fica deprê se a gente não ficar perto dele. Tadinho de Deus. Uma vez eu vi um cara falando assim num apelo: venha para Jesus, porque o que vai ser de Jesus sem a sua vida? Beleza. Então, beleza. É o contrário. O pessoal está invertendo. A gente precisa parar de inverter essas coisas. Imagine, Deus sem a gente.
Deus não tem depressão quando a gente fica longe. Quando Deus diz aproxime-se é porque é bom para a gente, é um convite para a vida. Não é o contrário. É que a gente, como tem uma percepção errada das coisas, a gente pensa assim, religião, Deus tem a ver com prisão, aprisionamento. No entanto, eu sinceramente, conforme mais eu leio a Bíblia, eu vou vendo que o caminho proposto é de liberdade, não é de prisão. É libertador o caminho. Conforme eu vou ouvindo sobre a Bíblia, isso vai fascinando e vai querendo com que eu me aproxime mais e conheça um pouco mais. Eu sei que eu nunca vou conhecer totalmente sobre Deus, mas o que eu quero é, pelo menos o que Ele quis revelar, eu quero conhecer. E é essa luta, é esse desejo. O salmista diz, assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por Deus. Da mesma forma que você quer água quando tem sede, esse deve ser o desejo do nosso coração e da nossa alma com relação a Deus. O convite que está aqui em Oséias, que eu lembrei do texto, Deus fala, conheçamos o Senhor, é uma vez que nós falamos, prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer. Ele fala, esforcemos em conhecer. Eu acho que essa versão, conheçamos e prossigamos em conhecer, é muito legal. Eu também acho, porque dessa de continuidade, essa ideia da continuidade. E continuidade do Yadá. Usando o Yadá como verbo, que é usado para relacionamento entre homem e mulher. Casados. Você casou. Quantas vezes você vai fazer sexo com a sua esposa? Ou com seu marido? Quantas vezes? Agora, a vida inteira não dá para mensurar. Mas você acharia normal alguém falar assim, olha, casei, lua de mel, transei com a minha esposa, olha, beleza, acabou. Hã? Como assim? Você quer dizer que você transou com ela na lua de mel e... mais nada? Não. Já a conheço. Eu quase que ouço alguém dizendo assim, já fiz a minha profissão de fé. Entendeu a analogia? Já fui batizado. E já fiz a minha profissão de fé. Já li a Bíblia inteira. No caso, ele transou 3 vezes, né? Eu, sinceramente, eu não acho que você faria... Isso não seria um casamento muito saudável. Aí vem o profeta e diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheço a minha esposa, mas eu, sinceramente, gostaria muito de continuar conhecendo-a. É a linguagem que o Antigo Testamento usa. Viu? Intimidade, que gera conhecimento, amor, relacionamento, obediência. Já passamos o horário, a gente volta semana que vem. Eu gostaria de pedir... Tem alguns livros do Antigo Testamento que eu gostaria que você lesse e que seria importante você ler durante o curso. Então, eu vou citar 5 e eu gostaria que você escolhesse um para começar a ler o mais rápido possível, tá bom? Vai depender muito do tempo que você tem, do interesse. Então, eu estou escolhendo alguns livros picados apenas para você pegar um pouco da mentalidade do Antigo Testamento. O primeiro livro que eu gostaria que você lesse, Êxodo. Ele é formador da história do povo de Deus, do povo de Israel. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que assumir o compromisso. Começou a ler tudo. Até aquelas partes que você fala. Eu não vou nem pedir para você ler Levítico, então já agradeço. Então, Êxodo é um que eu gostaria que você pensasse em ler. Um outro, que na nossa Bíblia são 2, mas eles são um só no original, que seria interessante você ler para conhecer a história. Reis. Na sua Bíblia você tem 1º e 2º livro dos Reis. Se você for escolher ler Reis, eu quero que você leia os 2. Tá ok? Esse também é uma opção para você. Uma outra opção que eu gostaria de dar a você, para que você lesse. Aí, eu não estou com tempo, está muito complicado, eu gostaria que você lesse Juízes. Que é um livro rápido, de histórias curtas,
e que cobre um período interessante. Ou então você pode ir para os profetas. E aí eu vou te dar duas opções de profetas. Primeiro, Isaías é um livro grande, são 66 capítulos, mas vale a pena para que você compreenda muito da profecia judaica, de como Deus tratava o povo, a questão da rebelião e por aí vai. Ou então, você entrou naquela, mas é muito grande isso, é complicado, não vou conseguir ler, então você vai para Amós, tá ok? Um desses 5 eu gostaria que você lesse o mais rápido que você puder. Eu não vou dar um prazo, mas assim, eu já estou falando algumas coisas, pressupondo então que você já iniciou pelo menos uma dessas leituras, tá ok? Então, uma dica que eu dou que é simples. Quem aqui tem mais de uma Bíblia? Se você tem mais de uma Bíblia, espalhe pela casa. Então, você deixa uma Bíblia na sala, você deixa outra na cozinha, uma banheira, imprescindível. É inadmissível um cristão não ter uma Bíblia no banheiro. É inadmissível. Cristão tem que ter Bíblia no banheiro. Porque é um momento ali de tranquilidade. Você tem que ter um momento ali. Então, não é pecado. Deus não fala, oh meu Deus, a Bíblia no banheiro. Não. Um desses 5 livros, tá bom? Se você quiser pegar uma dica legal, você tem Juízes e Amós. De repente você poderia ler os 2, porque são 2 livros que não são... e aí você vai pegar um livro da história e um livro de profecia. Seria alguma coisa interessante também para você começar a leitura. Outra coisa que eu quero pedir, essa é a última lição de casa. Tente ao máximo decorar a sequência dos livros do Antigo Testamento. São 39 livros. Talvez você não vá decorar tudo amanhã. Mas é muito importante que você, ao pensar no Antigo Testamento e na Bíblia, você tenha montado na sua cabeça a ordem em que eles estão. Em que parte está, o que mais ou menos está acontecendo. Compare com aquele quadro que a gente deu na primeira aula, dos períodos. Isso vai ser muito importante para você ir formando a sua mentalidade de acordo com a própria Bíblia vai sendo formada. Tá ok? Combinado? Eu não vou cobrar isso de ninguém, então, né, não vou perguntar quem leu, fazer chamada oral. Mas na semana que vem eu já faço uma outra relação. E talvez você não consiga ler o Antigo Testamento em 3 meses, que é o tempo desse módulo. Mas eu acho que se você começar a levar um pouquinho a sério a leitura, eu acho que dá para a gente terminar esse módulo com você tendo lido uns 4 ou 5 livros bem legais do Antigo Testamento. Tá ok? Vamos ficar em pé, vamos orar? Olha, semana que vem é feriado. Eu estou partindo do pressuposto que churrasco acaba antes. Agora, a não ser, eu vou ser crítico do professor. Se a classe falar que não vem, eu vou dispensá-los. Ou se a classe falar assim, não, a gente vem na véspera, eu venho na véspera. A minha programação tem aula. A minha programação é essa. Agora, como nós somos democráticos, porque dá para vir todos, não dá? Considerando feriado. Mas aqui de repente o pessoal emenda e vai viajar. Alguém vai viajar? Eu A gente grava tudo, né? Olha, a minha programação tem aula. Ok? Mas a maioria dá para fazer no feriado. Tem as gravações aí. Eu não sei quantos sabem, mas no Facebook tem lá o grupo. Só pedir para alguém que faz parte e adicionar. É aberto. Que está como módulo de aprofundamento bíblico, né? Está como... Aprofundamento bíblico. Então, se você tem Facebook,
entra lá no grupo Módulo de Aprofundamento Bíblico. Ou então procura um arquivo, que tem lá, só... Aham. Que daí a gravação que o Fred faz aqui vai pro YouTube, né? E fica lá no grupo também. No YouTube tem lá. Aham. Aí dá para você não perder. Mas a ideia é, venha. Assim, eu vou fazer assim uma coisa bem... Só não venha se você tiver mais alguma coisa mais importante do que conhecer a Bíblia. Se você tiver alguma coisa mais importante do que conhecer a Bíblia, não precisa vir, tá? Então pode... Se viajar for mais importante que conhecer a Bíblia, se o seu avô for mais importante que Deus, tudo bem. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Vai estar glorificando a Deus onde você vai estar. É? Se Jesus voltar e você estiver com seu avô, é teu avô que vai levar a recepção? Se a verdade não pode ainda melhor do que você já ouviu. Não, mas eu vou orar para ver se Deus vai deixar você viajar. É. Pior que tem isso, né? É melhor, né? Pelo menos a gente sabe que a gente está tirando sarro, né? Vamos orar. Obrigado por tua palavra mais uma vez, Deus. E o que nós queremos pedir é que ela gere obediência em nossa vida, para que possamos viver a vida de acordo com o que o Senhor tem planejado para nós. Não de acordo com a nossa força, não de acordo com os nossos paradigmas, com a nossa cultura. Que tudo isso seja vencido pela força do Evangelho, agindo em nós, através de nós. Nós agradecemos e pedimos tua bênção na volta aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado pela paciência mais uma vez. Até domingo. Domingo falaremos sobre meu prazer. Se você foi abençoado de alguma forma no nosso estudo de domingo, esteja aí no próximo domingo. Agora sim pode apertar de novo, hein? Posso apertar? Agora pode, agora pode.